tudo bem? Estamos aqui para mais um dia, para mais um estudo do capítulo de Atos. A gente vai estudar o 8 e o 9, né? Que depois da conversão, né? Depois da morte, né? E misericórdia. Depois de Estevão ser apedrejado, né? A gente descobre nesse capítulo que foi quem mandou, né, que ele fosse apedrejado foi Saulo, né, que mais pra frente a gente vê que é um grande perseguidor da igreja de Cristo. E logo após a gente tem várias conversões muito fortes que são muito significativas para a igreja até hoje. Por exemplo, a conversão de Saulo, né, se torna Paulo. E a gente tem várias conversões nesse livro, né, nesse capítulo, perdão. E aí a gente percebe, né, que o Saulo, teve grande importância, né, para a morte de Estevão, e ele tem grande importância para a igreja até hoje, né? Deixou várias cartas, né, para a igreja, enfim. Começando a leitura do livro de Atos 8, começa assim: e estava ali, consentindo na morte de Estevão, Saulo, a perseguição e a dispersão da igreja. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, de casa em casa, arrancava os homens de suas casas e lançava nas prisões. Filipe em Samaria. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde fossem. E no Filipe, uma cidade de Samaria, anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e os sinais que ele realizava em nome de Cristo, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Simão, o mago. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo na cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava atenção, e ele falava, e exclamava, este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua magia durante muito tempo. No entanto, Filipe pregou as boas novas do reino de Deus, no nome de Cristo. Creram nele e foram batizados, tanto homem como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos de Jerusalém, ouvindo Samaria, haviam aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram e receberam o Espírito Santo, pois o Espírito Santo não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João impuseram a mão e receberam o Espírito. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu dinheiro e lhe disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser a mão receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa sua maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois diz que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não aconteça nada de que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Filipe e o etíope. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta de Jerusalém a Gaza.
Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou o eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse ao Filipe: Perdão. Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-me. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se não tem se alguém não me explicar? Assim convidou-se Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo a passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então Filipe começa com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe a boa nova de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, há água. Quem me impede de ser batizado? Você pode, você crê de todo o coração. Creio que Jesus é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria seguiu o caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades nas quais passava. Capítulo 9. Conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu cartas para a sinagoga de Damasco, de que maneira, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos a Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximara de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se entre a cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam, pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou do chão, abriu os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela monta de Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor. Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele vai estar orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentis e os reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quando deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na sua casa, pôs a mão de Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas: Jesus é o Filho de Deus. Todos que o viam ficavam perplexos e perguntavam: Não é um homem que procuravam destruir em Jerusalém aqueles que invocassem o seu nome? E não veio para cá justamente para levar os presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez cada vez mais, e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo,
mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam a porta da cidade a fim de matá-lo. Mas seus discípulos levaram eles de noite e o fizeram descer no cesto através da abertura de uma muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou se reunir aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé levou os apóstolos e lhe contou como, no caminho, Saulo vira ao Senhor que lhe falara, e como Deus lhe havia pregado, corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus da fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos levaram para Cesareia e enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse Pedro: Enéas, Jesus vai curá-lo, levante-se e arrume sua cama. Ele levantou-o imediatamente. Todos que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedica a praticar as obras de dar esmolas. Naquele dia, ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado no quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram 2 homens dizendo: Não se demore a vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando os vestidos e roupas que Dorcas tinha feito quando eles estavam com ela. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomou pela mão, ajudou a pôr-se em pé. Então chamou os santos viúvos e apresentou a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. E muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, como um curtidor de couro chamado Simão. Oi, gente. Eu tô em outro lugar, um lugar diferente do que eu sempre tô acostumada a gravar, porque do nada minha câmera virou sozinha e começou a gravar as paradinhas que eu deixei apoiadas no celular e eu perdi o vídeo. O final do vídeo, né? Porque como minha mãe tava molhando as plantas lá fora, não sei se no finalzinho deu pra ver. O finalzinho do vídeo que eu, faço um pensamentozinho, falo alguma coisa. Esse vídeo meio que se perdeu por conta disso. Então eu vou fazer aqui, que é um lugar diferente, mas vocês veem, a cabeceira da minha cama e tal. Então é isso. A gente pode ver a conversão de Saulo, né? A gente pode ver como Deus faz coisas tão grandes que as pessoas não chegavam a não acreditar, a não crer que era de fato Saulo. E quando ele chegava, achavam que iam ser presos. E ali que meio que as pessoas já iam rendidas quando ouviam ele levava Jesus. E as pessoas, cara, eu achava que tu ia me prender e tal. E o que Deus me fez pensar quando a gente estudou o livro de Atos, capítulo 8 e 9, me fez refletir de que, às vezes, eu não sou o Ananias. Eu não sou a pessoa que vai, escuta a voz de Deus e fala assim: não, vai lá, ore por aquela pessoa, porque ele é meu escolhido. E às vezes eu faço o que eu impeço o agir de Deus na vida de uma pessoa que é o escolhido de Deus. Não só eu, acredito que todo mundo faz isso. Porque por conta do histórico da pessoa, por exemplo, vem um bandido, um ladrão, um corrupto, um político corrupto, e Deus resolve escolher ele, pra salvar a nação, enfim, de alguma coisa, do coronavírus, por exemplo. E aí eu vou, falo: não, você não pode. E Deus manda vir, e eu conhecendo
né, a pessoa e sabendo que o que ela faz, o caráter, a sua índole, eu impeço o agir de Deus na vida dela, mesmo ela sendo escolhida de Deus, né? E aí eu refleti que a gente não é ananias muitas vezes. Às vezes a gente é como Jonas, né? Que Deus manda ir a gente para a direita e a gente acaba entrando na boca de um peixe grande porque a gente não quis ouvir a voz de Deus, a gente não quis ser instrumento na mão de Deus na vida de outra pessoa, né? E é isso. E é que a gente possa refletir nisso, que a gente possa crescer, né? Como Ananias, na sua comunidade, com medo do fim. É aquele ditado, vai, porque eu tô com medo, mas eu tô com medo mesmo, entendeu? Então é isso, né? A gente tem que ser muito louca, né? Como Jesus, para entender que Deus é tão maravilhoso que ele faz a pessoa que matava os cristãos virar cristão e levar o nome de Jesus tão forte como Saulo, que depois virou Paulo, levava. Então que a gente possa refletir nisso. E além disso, eu quero agradecer pelos 40 inscritos que a gente tem. A gente chegou nessa meta, agora a gente vai bater uns 50. Eu vou fazer um videozinho bonitinho, né, puxando pra irmãos, e a gente vai assim, de pouco em pouco, crescendo essas metas pequenas, porque são metas pequenas a gente consegue bater, né? Então é isso, gente. Eu agradeço. Ui, meu fonezinho caiu. Eu agradeço por você ter assistido até aqui. E eu quero te dizer, para você não esquecer, que Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Se inscreva, deixe seu like, comenta. Eu amo os comentários, sempre leio, sempre respondo. E compartilhe, tá? Beijos e abraços.